Às vezes, a vida coloca pessoas comuns diante de situações extraordinárias. E é nesses momentos que percebemos como um simples gesto pode transformar destinos inteiros. A história de hoje vai mexer com você do começo ao fim, mostrando que a solidariedade pode nascer nos lugares mais inesperados. Antes de começar, quero te pedir um favor especial. Se você gosta de histórias fictícias e inspiradoras, cheias de emoção e reviravoltas, se inscreva no meu canal Conto de Rico. Lá você vai encontrar várias narrativas que vão aquecer o coração e mostrar como a generosidade pode mudar vidas. Tenho certeza de que você vai se emocionar com cada capítulo. O sol começava a se pôr no horizonte quando Henrique Duarte, um empresário milionário conhecido por seu sucesso nos negócios, decidiu caminhar pelas ruas movimentadas do centro da cidade. Diferente de outros homens de sua posição, Henrique não se cercava sempre de luxo em sua rotina. Gostava de observar o dia a dia das pessoas comuns, como se buscasse entender algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar, a simplicidade da vida real. Enquanto caminhava sem pressa, reparou em uma cena que fez seu coração bater mais forte. Sentado na calçada, um garoto de cerca de 8 anos vendia balas dentro de uma pequena caixa de papelão. Seus olhos grandes transmitiam uma mistura de tristeza e esperança. Ao lado dele, uma mulher franzina, que parecia ser sua mãe. Conversava baixinho com outra senhora, explicando algo com lágrimas nos olhos. Henrique se aproximou, curioso, e conseguiu ouvir parte da conversa, doutora. Eu juro que vou conseguir o dinheiro. Só preciso de mais um tempo. Meu filho precisa desse tratamento. A mulher falava com voz embargada, enquanto segurava forte a mão da criança. A médica, paciente e compreensiva, explicava que o menino precisava de um acompanhamento urgente para uma condição séria de saúde. Mas sem recursos, aquela família estava perdida em meio a prazos, dívidas e a dura realidade da pobreza. Henrique ficou paralisado por alguns segundos. Ele já havia ajudado pessoas em situações difíceis antes, mas nunca tinha presenciado algo tão direto, tão cru, tão desesperador. O menino olhava para a mãe e, mesmo sem entender completamente a gravidade, parecia saber que sua vida dependia daquela luta, sem pensar duas vezes. Henrique respirou fundo, se aproximou e perguntou com calma: qual é o valor do tratamento? A mãe, surpresa, tentou desconversar, achando que era apenas mais alguém curioso. Mas a médica, percebendo a sinceridade no olhar de Henrique, respondeu: o tratamento inicial custa caro, mais 50 mil reais, e isso, sem contar os remédios e consultas. Houve um silêncio pesado. A mulher abaixou a cabeça, com vergonha, enquanto o menino apenas apertava a caixinha de doces, como se aquilo fosse a única arma que tinha contra a vida. Foi então que Henrique, sem hesitar, disse em voz firme: considerem o tratamento pago. As palavras ecoaram como um milagre. A mãe arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. A médica ficou surpresa, tentando confirmar se era sério. E o menino, sem entender completamente, abriu um sorriso tímido que se transformou em lágrimas de alívio. Henrique não pediu nada em troca. Não queria gratidão eterna nem reconhecimento público. Apenas pegou seu celular, ligou para o hospital e começou a organizar o pagamento. Enquanto fazia isso, percebeu que algo dentro dele mudava. Não era apenas uma doação, era um encontro, uma chance de dar novo rumo a uma vida inocente. Naquele momento, a rua movimentada parecia ter parado. Carros, buzinas, passos apressados. Tudo ficou em segundo plano diante da cena de esperança que nascia ali. Henrique sabia que sua decisão não apenas salvaria a criança, mas também reacenderia a fé de uma família inteira. E ele mal poderia imaginar como esse gesto simples de generosidade ainda o levaria a descobertas profundas sobre si mesmo. Os dias seguintes ao encontro inesperado mudaram para sempre a vida de todos os envolvidos. O pequeno Gabriel, antes frágil e debilitado, começou a receber o tratamento médico que tanto precisava. Entre consultas, remédios e cuidados constantes, cada pequena melhora era motivo de comemoração. Sua mãe, Dona Clara, não cansava de agradecer, mesmo que Henrique sempre a interrompesse com um sorriso e dizia: não precisa me agradecer. Clara, o sorriso do Gabriel já é o maior presente que eu poderia receber para Henrique. Acompanhar essa recuperação era como redescobrir a vida. Um homem acostumado a números, contratos e negócios milionários.
De repente se via emocionado com os desenhos que Gabriel fazia nos cadernos, com as histórias que inventava e até mesmo com as risadas sinceras do menino. Aos poucos, Henrique foi se tornando parte da rotina daquela família. Levava brinquedos, ajudava Clara a organizar as contas da casa e, mais do que isso, oferecia presença. Algo que, até então, o dinheiro nunca tinha lhe ensinado a dar. Numa manhã ensolarada, ele levou Gabriel até um campo de futebol improvisado no bairro. O menino, ainda frágil, mas cheio de energia, correu pelo gramado como se estivesse livre do peso da doença. Henrique, sentado em um banco simples, observava em silêncio. Aquele garoto carregava uma força que nem todos os adultos conseguiam ter. Henrique, gritou Gabriel, com a bola nos pés. Quando eu melhorar de vez, vou ser jogador de futebol. Você vai ver. Henrique riu, emocionado, e respondeu: eu não tenho dúvida, campeão. E vou estar na arquibancada para aplaudir o seu primeiro gol. Essas palavras elas não foram apenas incentivo, eram uma promessa de que Henrique não estava apenas financiando uma cura, mas também investindo em um futuro, em um sonho. O tempo passou e Gabriel foi melhorando cada vez mais. As visitas ao hospital diminuíram. Os remédios já não pareciam mais um fardo impossível. E a esperança renascia em cada gesto. Clara, agora mais serena, observava Henrique com olhos cheios de gratidão. Não apenas porque ele tinha salvado a vida de seu filho, mas porque ele tinha se tornado parte da família certa noite. Henrique foi convidado para um jantar simples na casa de Clara. A mesa, embora humilde, estava repleta de carinho. Havia arroz, feijão, frango assado e um sorriso em cada rosto. Gabriel, animado, contou piadas durante todo o jantar, fazendo todos rirem sem parar. Quando a refeição terminou, Clara olhou para Henrique e disse em voz suave: o Senhor não apenas salvou meu filho, o Senhor salvou a mim também. Eu já não acreditava mais em nada. E hoje, quando olho para o Gabriel, sinto que a vida nos deu uma segunda chance. Henrique respirou fundo e respondeu, com sinceridade: não me chame de Senhor, eu não sou melhor do que vocês. A verdade é que foi o Gabriel que me salvou. Ele me ensinou algo que eu tinha esquecido. Viver só tem sentido quando podemos fazer diferença na vida de alguém. Um silêncio emocionado tomou conta da sala. Gabriel, sem entender completamente a profundidade daquelas palavras, abraçou Henrique com força. E naquele abraço, Henrique percebeu que finalmente tinha encontrado o que sempre procurou. Não era riqueza, nem reconhecimento, mas a verdadeira essência da vida. A partir daquele dia, Henrique deixou de ser apenas o rico empresário. Ele passou a ser lembrado como um homem que escolheu usar sua fortuna para transformar vidas. E, para Gabriel e Clara, ele nunca seria apenas um benfeitor. Seria parte da família. Alguém que chegou no momento mais difícil e ficou para sempre. Assim, a história de um simples gesto de generosidade se transformou em algo muito maior. Porque quando um coração disposto se encontra com a necessidade de outro, nasce um vínculo que nem o tempo nem as circunstâncias podem apagar. E foi assim que Henrique encerrou aquele capítulo da vida. Não como um homem rico, mas como um homem verdadeiramente completo.